Seja bem-vindo à 103ª aula do curso de limites do canal Passo a Passo. Nessa aula, irei resolver esse exercício que é o seguinte: calcule o limite de seno de x mais x sobre x ao quadrado menos seno de x quando x tende a zero. Mas, antes de resolver esse exercício, eu vou deixar um recado aqui para você. Se você quiser contribuir de forma voluntária com esse canal, você poderá fazer isso através desse Pix. Esse Pix estará presente na descrição desse vídeo. Agora, retornando aqui para o exercício, observe. Se eu substituir na variável x o valor ao qual o limite dela está tendendo, que é zero, eu terei seno de zero mais zero sobre zero ao quadrado menos seno de zero. Agora, qual é o valor do seno de zero? Bom, se você se lembrar do ciclo trigonométrico, você deve se lembrar o quê? Que o valor do seno de um arco é igual ao valor de y no ponto que o arco se encontra no ciclo trigonométrico. Então, se eu quiser saber qual é o valor do seno de zero, basta vir aqui, neste ponto onde eu tenho um arco de 0 graus e me perguntar qual é o valor de y neste ponto. Y nesse ponto vale zero, então o seno de zero é igual a zero. Logo eu tenho o quê? Seno de zero, zero. Logo no numerador dessa fração vou ter 0 mais 0. E eu tenho seno de zero, zero. 0 ao quadrado, zero. 0 menos 0, zero. Logo eu tenho 0 sobre 0. Então tem aqui o quê? Uma indeterminação. Isso quer dizer que para resolver esse exercício, eu vou ter que sair da indeterminação. E o primeiro passo para sair dessa indeterminação é reescrever o limite. Eu vou reescrevê-lo de uma forma que é semelhante. Eu vou fazer o seguinte, vou escrever que o limite de seno de x mais x sobre x ao quadrado menos seno de x quando x tende a zero é igual ao limite de 1 vezes seno de x mais x sobre 1 vezes x ao quadrado menos seno de x quando x tende a zero. A próxima etapa será reescrever esse 1. Eu vou reescrevê-lo na forma de um quociente, ou seja, de uma divisão, que vai ser o quê? X dividido por x. Então terei limite de x sobre x vezes seno de x mais x sobre x vezes x ao quadrado menos seno de x. Aplicando a distributiva tanto no denominador quanto no numerador dessa fração que está nesse limite, eu terei o quê? Limite de x vezes seno de x mais x sobre x vezes x ao quadrado menos seno de x sobre x quando x tende a zero. Depois eu vou destacar esse x e esse aqui, que está multiplicando aqui em ambos os casos. Então eu vou ter o quê? Limite de x vezes seno de x mais x sobre x vezes x ao quadrado menos seno de x sobre x quando x tende a zero. A próxima etapa será o seguinte: se eu tenho x no numerador dessa fração, multiplicando, e eu tenho ele também no numerador, no denominador, né, gente? Corrigindo, no denominador, também realizando a mesma operação, eu posso dividir esse x com esse x. X dividido por x, 1. 1 vezes seno de x mais x sobre x dá seno de x mais x sobre x. Logo, terei limite de seno de x mais x sobre x ao quadrado menos seno de x sobre x, quando x tende a zero. Próxima etapa será essa aqui, ele aplicar essa propriedade operatória de limites, que é o seguinte: o limite do quociente de duas funções é igual ao quociente dos limites dessas funções, desde que o limite do divisor seja diferente de zero. Então terei o quê? Limite de seno de x mais x sobre x ao quadrado menos seno de x sobre x quando x tende a zero vai ser igual a limite de seno de x mais x sobre x quando x tende a zero sobre limite de x ao quadrado menos seno de x sobre x quando x tende a zero. A próxima etapa será essa aqui. Eu vou reescrever essas duas configurações. Por quê? Eu vou separar os termos. Então tem o quê? Limite de seno de x mais x sobre x quando x tende a zero vai ser igual ao limite de seno de x sobre x mais x sobre x quando x tende a zero. Eu estou simplesmente separando os termos aqui, porque aqui eu tenho uma fração no qual está o quê? Ocorrendo uma soma no numerador. E o denominador é o que? A base x. Então, eu estou separando os termos aqui dessa soma entre esses numeradores. Então, vou ter o quê? Essas duas frações com base x. Lembre, que isso aqui é uma propriedade básica que se aprende aí no ensino fundamental de operação com fração. Por quê? Você deve se lembrar. Quando eu tenho uma soma entre frações que possuem denominadores iguais, o que se faz? Você preserva o denominador e soma os numeradores. Então aqui eu estou fazendo o que? Estou decompondo, estou separando os termos aqui dessa soma. O mesmo ocorre quando se tem uma diferença, ou seja, uma subtração com fração. Se eu tenho aqui uma subtração entre dois numeradores numa fração de base x, o que eu tenho? Eu tenho
eu tenho, portanto, que cada componente aqui dessa diferença vai estar o quê? Em uma fração também de base x. Então eu posso separar, posso decompor aqui os termos. Então vou separar aqui, ó. Vou separar em x ao quadrado sobre x menos seno de x sobre x. Isso tudo em limite de x tendendo a zero. Próxima etapa. Aqui eu tenho, ó, x dividido por x, ou x sobre x, isso é 1. X ao quadrado sobre x é x por quê? Quando eu tenho divisão entre bases iguais, o que ocorre? Se preserva a base e subtrai o expoente da base do divisor. O que isso quer dizer? Simples. O expoente aqui, ó, do denominador é 1. O expoente no numerador é 2. Então, o que eu faço? Eu preservo a base, que é x, e subtraio o expoente do denominador. 2 menos 1, 1. Então, vou ter o quê? X elevado a 1. X elevado a 1 é x. Logo, eu terei limite de seno de x sobre x mais 1, quando x tende a 0, sobre limite de x menos seno de x sobre x, quando x tende a 0. Cheguei nessa configuração, vou lembrar dessa outra propriedade operatória de limites, que diz o seguinte: o limite de uma soma é igual à soma dos limites das parcelas. E ao aplicá-la, eu vou ter isso aqui, ó, que o limite de seno de x sobre x mais 1, quando x tende a 0, vai ser igual ao limite de seno de x sobre x, quando x tende a 0, mais limite de 1, quando x tende a 0. E o limite de x menos seno de x sobre x, quando x tende a 0, vai ser igual a limite de x, quando x tende a 0, menos limite de seno de x sobre x, quando x tende a 0. Então agora eu vou ter essa configuração aqui. Prosseguindo, eu vou agora aplicar essa outra propriedade operatória de limites, que diz o seguinte, que o limite de uma função constante é a própria constante. Onde eu tenho a função constante? Eu tenho aqui, ó, limite de 1 quando x tende a 0. 1 aqui é uma função constante. E o limite de uma função constante é a própria constante, independente do valor para o qual a variável esteja tendendo. Por quê? Porque quando eu tenho o limite de uma função constante, o valor da constante vai ser o único correspondente em y para qualquer valor de x que a variável venha atender. É por isso que o limite de uma função constante é a própria constante. Logo, o limite de 1 quando x tende a 0 é 1. Prosseguindo, cheguei nesse ponto, vou agora aplicar o limite trigonométrico fundamental, que estabelece o quê? Limite de seno de x sobre x quando x tende a 0 é igual a 1. E eu tenho isso aqui, ó. Tenho um limite de seno de x sobre x quando x tende a 0 aqui, ó, no numerador. E eu tenho aqui também, ó, esse denominador aqui, porque afinal de contas isso aqui é uma fração. Logo, eu já posso resolver esse exercício. Por quê? Porque aqui, ó, em limite de x quando x tende a 0, eu tenho o quê? Uma função que é um quê? Que é contínua, no valor qual o limite da variável está tendendo. Então eu já posso substituir nela o valor qual o limite dela está tendendo para resolver o exercício. Então, substituindo, vou ter o quê? Limite de seno de x sobre x quando x tende a 0, pela afirmação do limite trigonométrico fundamental igual a 1. Então, no numerador aqui, eu teria o quê? 1 mais 1. Aqui, ó, o limite de x quando x tende a 0 vai ser igual ao quê? A 0. Por quê? Para descobrir o valor desse limite, basta substituir na variável, colocar o limite dela está tendendo que é 0. E como aqui eu tenho uma função que é contínua, no valor qual o limite da variável está tendendo, eu vou ter o quê? Limite de x quando x tende a 0 é 0. Então, vou ter 0 menos o limite de seno de x sobre x quando x tende a 0, que é igual a 1. 0 menos 1, menos 1. 1 mais 1, 2. 2 dividido por menos 1, menos 2. Então, esse aqui, ó, é o resultado final desse exercício. Bom, gente, eu espero que vocês tenham compreendido aqui a resolução desse exercício, mas caso tenha restado alguma dúvida aí da parte de vocês, escrevam nos comentários. Agora, se vocês tiverem gostado desse vídeo, não esqueçam de deixar o seu like. E se vocês também tiverem gostado desse canal, não se esqueçam de se inscrever nele. Tenham bons estudos e até os próximos vídeos.